Boa noite. Muito obrigado a todos por terem vindo hoje. Como sempre, nós vamos começar com os nossos recados, né? O Núcleo de Estudos Espíritas em Mamileide, que as pessoas... tá bom. Como sempre, a gente pede para o pessoal desligar o celular e manter silêncio, né, antes e depois da palestra. E também dizer que nós temos a nossa biblioteca aqui disponível, né, que a gente pode pegar os livros, fazer empréstimos, né, uma biblioteca muito rica. E estamos com o curso mediúnico de primeiro ano, às quartas-feiras, às 14h, presencial, e às 20 horas online. E toda segunda-feira, às 20h, temos o estudo do livro Nosso Lar. E, além disso, temos também a evangelização infantil, que é realizada todas as quintas. Vamos ler agora a nossa psicografia. Lição de um menino. Sou apenas um menino, mas desejo mostrar a todos que o aprendizado de Jesus, desde criança, facilita o entendimento da sua doutrina de luz. É pelo exemplo vivo que a criança aprende, e nem sempre assistimos aos bons exemplos da educação, do esmero, dos relacionamentos. Não é fácil aprender uma lição se não a vermos ilustradas na vida real. O lar é muito importante para qualquer criança, e há crianças que necessitam de maior cuidado, maior proteção, maior acompanhamento, a fim de não se perder nas trilhas da sua existência. É no lar que fincamos as raízes, que nos dará firmeza, preparo e confiança, quando ganharmos o mundo exterior. Iluminem o próprio lar, também ajudem as crianças de outros lares que não gozam do cuidado e do amor tão necessários a qualquer broto que necessita eclodir, crescer, se desenvolver e viver muito bem a própria reencarnação, com todo o aproveitamento possível à sua evolução. Muito obrigado. Essa mensagem foi recebida no dia 6 de janeiro deste ano. Vamos então fazer a nossa prece. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco. E pedimos, Senhor, que nos ajude a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos e vibremos para que a paz do Mestre esteja conosco, que possamos juntos compreender o melhor possível o ensino da noite, que vem de Jesus, que vem da doutrina espírita. E nós escolhemos para a reflexão da noite um tema que eu já trouxe aqui há uns 3 anos atrás. E por que eu escolhi esse mesmo tema? Porque eu entendo que ele é muito importante. A gente fica compadecido de pessoas que às vezes passam por grande sofrimento, grandes aflições, mas que não estão aproveitando o aprendizado que essa lição traz.
Então, por isso, vamos refletir um pouco juntos. Então, o tema é bem sofrer. A princípio parece incoerente, né? Bem sofrer. Se eu estou sofrendo alguma aflição, algum problema grave de doença, ou outros tantos que podemos passar, como que pode ser bem isso aí, né? Então, nós, não há como não sofrer aqui na Terra que estamos. Estamos num planeta de provas e expiações, por causa do nosso grau não tão elevado, embora tenha pequenas diferenças entre nós, mas todos, certamente, somos devedores. Tirando os missionários que vêm, que são raros, todos nós somos devedores, temos algo a consertar. Por isso, a dor é uma grande mestre para todos nós. Assim, por melhor também que a gente esteja, economicamente, de saúde, de harmonia, no lar, em tudo, sempre ao nosso lado vai ter sofrimentos, pessoas passando por sofrimentos, que às vezes dá para ajudar alguma coisa, às vezes nem dá. Então, isso é lógico que causa para a gente também um sofrimento. Por isso que Jesus disse, a felicidade não é deste mundo. Podemos ter uma felicidade relativa, mas a felicidade plena, não. Então, nós sofremos já no passado e poderemos sofrer, né, no futuro. Podemos ter sofrido ou sofrer por um filhinho amado que às vezes teve que partir de volta, né, a chamada do pai. Sofrer a dor daquela separação indesejável, realmente sofrida. Sofrer por motivos vários, né? E às vezes um desemprego, né? Vamos imaginar, por exemplo, um pai honesto, trabalhador, com seu lar, com seus filhos, e que trabalha, mas de repente perde o emprego, começa a ter dificuldade em um novo emprego, que a gente vê muito por aí. Imagina como fica o coração, a mente, os sentimentos desse pai. Certamente é um sofrimento grande, né? Sofremos pelas catástrofes que ultimamente têm sido tão frequentes, né? Grandes catástrofes. Começou lá com o tsunami e vem por aí afora. Por acidentes, às vezes por uma prisão inocente de uma pessoa amada, de uma pessoa conhecida, um amigo, que de quando em quando ocorre, a gente vê pessoas que ficaram presas às vezes anos e não era o verdadeiro culpado, né? Sofremos pela fome, pelo frio. Quem participa de reuniões mediúnicas consegue avaliar melhor o que é a dor do frio, chegar a morrer de frio. É uma dor muito pungente, que embora eles tenham desencarnado já há algum tempo, apresenta um quadro que nos traz compaixão mesmo, tanto que foi o sofrimento, desencarnar pelo frio. Então, resumindo, motivos não nos faltam para que a gente sofra de alguma maneira. Agora, vamos refletir assim, que toda dor, todo sofrimento, toda aflição tem uma causa, porque tanto cientificamente como pelo ensino da doutrina, não há efeito sem causa. Por exemplo, se eu coloco a mão aqui, está quente. Por que está quente? Ou tem objeto quente que tiraram, ou tem uma lâmpada embaixo aquecendo, alguma coisa. Não há efeito sem causa. E a dor, as aflições, são apenas o efeito. Tá bom, se é efeito, não há efeito sem causa, onde está a causa? Né? E lembrar também que todo sofrimento, toda aflição tem um objetivo a nosso favor. Só que é difícil compreender, difícil mesmo, né? É difícil entender por que tanta dor, tanto sofrimento. A gente pergunta por quê? Por quê?
Por que Deus, com todo o seu amor, não poderia aliviar esse fardo? E para nós, e para todo que é cristão, a luz do Evangelho de Jesus alivia muito esse sofrimento, essas aflições, nos ajuda a fortalecer a fé e a ir conseguindo fazer o nosso melhor, né? E também pela clareza da doutrina espírita, porque na Bíblia, todo o Evangelho e Novo Testamento, tem lições grandiosas, todas elas, só que algumas lições trazidas por Jesus ficam incompreendidas pela maior parte das religiões, dos clérigos, dos pastores, porque não há explicação. No nosso Evangelho tem um tema chamado moral estranha, que traz justamente várias passagens de ensino de Jesus que as religiões não têm como explicar, né? Já à luz da doutrina espírita, a gente vai ter esclarecimento dos espíritos superiores, vai compreender o que é que realmente Jesus ensinou e vamos ver que é correto, é muito importante. Por exemplo, quando ele fala, não vim trazer a paz, mas a espada. Pais se voltarão contra filhos, filhos contra pais, marido contra esposa, sogra contra nora, nora contra sogra. Para quem entendeu já a mensagem de amor, de caridade, de todas as virtudes de Jesus, mas como? Jesus, que foi exemplo maior do amor e da caridade, colocar pais contra filhos e daí por diante. Então, à luz da doutrina espírita, nós vamos entender o que é que Jesus falou está corretíssimo, né? E que de fato aconteceu, né? Ainda tem alguns respingos, mas felizmente já bem de leve, né? Então, eu pediria a quem estiver ouvindo que possa ver esse tema da moral estranha, porque aqui nós não temos tempo de entrar em detalhes e aprofundar um pouco, né? Então, com a luz da doutrina espírita, dos espíritos superiores, da codificação e de mensagens que recebemos de Emmanuel e de tantos outros espíritos de muita luz, fica fácil, mas bem mais fácil de compreender, e compreendendo, fica muito mais fácil de colocar em prática. Porque se compreendermos, mas não colocarmos em prática, também não vai ter valia nenhuma. Por exemplo, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um tema intitulado Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo vai falar sobre justiça das aflições. Então, por que nós passamos por aflições, que também vamos abordar aqui. Motivos de resignação. Por que temos que ter resignação, manter a fé, tudo que precisamos como cristão, como espírita, está já em nós, a gente procurar essa força, né? Então, compreender o bem sofrer e o mal sofrer. Porque eu coloquei apenas como tema bem sofrer, mas o título completo no Evangelho é bem sofrer e mal sofrer, né? Então vamos pensar assim nas crianças. As crianças geralmente têm a idade aí dos 7 anos para baixo. Ele chora por vários motivos, às vezes se desespera, ele sofre, porque quebrou um brinquedo que ele gostava, porque perdeu, porque outra criança quer o brinquedo dele ou pegou o brinquedo dele, porque tem que tomar um remédio ruim, tem que tomar aquela injeçãozinha quando necessário. Ele se desespera, ele sofre. Só que o adulto, o pai, a mãe, quem está cuidando dele, sabe que é um sofrimento passageiro, necessário, quando é um tratamento de saúde, né? E, de certa forma, todos nós somos assim como as crianças, né? Quando se fala em bem sofrer. É difícil
entender e também difícil aceitar. Mesmo às vezes a pessoa começa a compreender, entender o que é esse bem sofrer, mas e aceitar? Porque são vários os motivos e nem sempre a gente consegue ter a grandeza de superar e de entender que aquilo está certo. O mais comum é ouvir das pessoas, e também de espíritos que comparecem na mediúnica: eu não merecia isso, não mereço isso, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz tal, nunca fiz mal para ninguém, Deus esqueceu de mim, ou Deus não existe, Deus é injusto, Deus está me castigando. Então, vem a lamentação. E a lamentação é um outro ponto muito negativo. Só para exemplificar, hoje já tem comprovações científicas, não é coisa de religião, nem da doutrina espírita, científica, que a pessoa dada a lamentações, repetitiva, prolongada, o cérebro produz uma enzima negativa para a saúde, para o corpo físico. Já a gratidão, ao contrário, o cérebro produz substâncias úteis, importantes, necessárias para o nosso equilíbrio, para a nossa caminhada. E o que acontece também no meio? Nós temos o esquecimento do passado. Nós, com certeza, tivemos muitas vidas, teremos muitas outras, mas as vidas que tivemos, nós não lembramos, porque é uma bênção de Deus a nosso favor a gente não lembrar, porque não traria benefício nenhum a gente saber, por exemplo, que foi um grande tirano, que tirou muitas vidas, que deixou pessoas cegas, e vai por aí afora. Ou que foi um rei, uma rainha, uma princesa, e orgulho enche a bola, e orgulho é tenebroso para nós, né? Então, felizmente, nós temos o esquecimento do passado. E não temos olhos de ver o futuro, né? Podemos até, de acordo com o nosso grau de entendimento, fazer uma avaliação, às vezes não tão correta, mas dá para ter uma ideia, né? E, felizmente, tudo se clareia, tudo se aclara com a luz da doutrina espírita. Essa bênção redentora que está ao nosso alcance, aliás, ao alcance de toda a humanidade. Porque ela vem lançar uma luz sobre os problemas, os sofrimentos humanos, né? Ela vai nos apresentar as vidas múltiplas, então vai nos ensinar por que o sofrimento, que as aflições que passamos, se não foram causadas nesta vida, porque aí lembraríamos, por exemplo, eu matei alguém, ninguém sabe, não fui preso, mas isso está na minha consciência. Aí eu sofro alguma coisa, às vezes até o obsessor daquela que eu tirei a vida, eu sei que foi nesta vida. Agora, tem sofrimentos que você busca a causa desde sua infância até aqui e não encontra. Então, a doutrina espírita nos dá toda a certeza que está em vida passada. Precisamos passar por aquela lição, por aquele remédio amargo, por necessidade. E, para o nosso bem, para podermos superar nós mesmos, nossas fraquezas, e seguirmos adiante. Nos apresenta o destino que cada um construiu no passado para esta vida e o destino que estaremos construindo agora, que estamos construindo agora, para a vida espiritual, para novas vidas encarnadas. Cada um de nós somos construtores do nosso destino. Deus nos dá os meios, Jesus veio nos ensinar o caminho, a espiritualidade nos esclarece, nos ampara, nos inspira, nos ajuda de todas as formas possíveis, para que a gente venha construindo um futuro mais promissor para novas existências, sem tantas aflições. Só que o caminho aí, a realização, é uma obra de cada um de nós.
A espiritualidade não serve de muleta para ninguém. Deus, a espiritualidade, concede os meios, nos coloca no lugar certo, na família certa, nos momentos certos. Agora, eu aceitar, usar o meu livre-arbítrio na boa escolha, no sentido correto ou não, depende de mim. E sabemos que o livre-arbítrio é uma lei divina, uma lei natural, que nem Jesus, com toda a sua grandeza, seu poder, não pode anular. É uma lei divina. As leis divinas são imutáveis. Então, eles têm que respeitar o que eu escolher. Se meu anjo da guarda está inspirando, às vezes durante o sono, conversa comigo de espírito para espírito, me sugerindo o caminho bom, o que é correto, e eu não aceitar os conselhos dele, ele não tem como evitar que eu me machuque lá na frente. Né? Ele aguarda, ele até sofre com isso, às vezes se afasta, espera pelo sofrimento duradouro, eu chamar. Aí ele vem, ele nunca nos abandona, né? Então, temos aí a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, o que significa? Que aquilo que causamos vai produzir um efeito, ou bom, positivo, feliz para nós na nossa jornada, ou muito ruim, às vezes tremendamente ruim, ou parcialmente ruim, porque é o efeito do que plantamos lá atrás. A colheita é livre, aliás, o plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então, quem plantou dificuldade para o próximo, foi deixando pedras, espinhos pelo caminho, é o que a gente vai ir colhendo depois, né? E vamos aqui lembrar de algumas das virtudes e defeitos. As virtudes estão muito claras no Evangelho de Jesus. Ele explicou, ensinou e pôs em prática, vivenciou. Então, por exemplo, o perdão das ofensas, o alicerce da fé, a resignação, a humildade, o amor ao próximo com nós mesmos, e vai por aí fora. Uma imensa gama de virtudes. Mas temos a gama também de defeitos. Então, por exemplo, a cólera, o ciúme, a inveja, a maldade, qualquer mal que faça para o próximo, os vícios, a preguiça, a gula, e vai por aí fora. Se entrar na parte sexual, pior ainda, né? Então, o que nós precisamos agora fazer é procurar ter mais maturidade com as grandes lições que nos vêm pelo Evangelho e pela doutrina. E com essa maturidade, pelo conhecimento, vamos começar a compreender que não há efeito sem causa, como comentamos. Então, o sofrimento, as aflições é efeito, a causa sempre está em nós mesmos. A gente não adianta procurar culpado. Ah, eu estou desempregado porque meu chefe foi injusto, me demitiu, não sei o que lá. Ah, eu estou doente porque aconteceu isso. Ah, fulano me prejudicou, porque tal. Nunca. Se fizermos isso, estamos na contramão da realidade. Deus não permite que nenhum mal nos atinja se eu não tiver que passar por aquela dor, aquela aflição, aquele sofrimento. Quando Jesus disse que não cai uma folha de uma árvore sem que seja da vontade de Deus, é exatamente isso. Então, tudo que estamos colhendo foi plantio nosso. Então, toda a causa está no nosso passado. No Livro dos Espíritos, na pergunta 752 até 756, fala sobre a crueldade. E eu vou pedir permissão para ler, não os textos todos, porque seria demorado, mas para ler as perguntas apenas. E depois eu pediria para cada um complementar-se dentro das respostas em casa, numa hora oportuna. Então, olha.
que eu deixei aqui. Então, olha, começando na 752, o tema é crueldade. A pergunta: podemos ligar o sentimento de crueldade ao instinto de destruição? Então fica aí para reflexão, aqui tem a resposta curtinha, muito bacana. A 753. Por que motivo a crueldade é o caráter dominante dos povos primitivos? Dá até para imaginar, né? Mas vamos depois ver a resposta. 754. A crueldade não decorre da falta de senso moral? Então tem a resposta, mais uma explicaçãozinha pequena. 755. Como se explica que as civilizações mais adiantadas, ou melhor, como se explica que nas civilizações mais adiantadas existem criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? Então, na nossa sociedade, embora já mais amena, já não é como na Idade Média e daí afora, é uma sociedade já melhor, mas aparecem verdadeiras monstruosidades. Então, ele pergunta por quê? Então, a doutrina espírita, aqui nessa resposta, vai esclarecer por quê. Quem é estudioso da doutrina já sabe, né, Leni? E a 756, que é a última desse tema crueldade. A sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? Vai demorar, mas vai, né? A resposta aqui vai esclarecer. Então, olha, vamos compreender que Deus é todo amor, é bondade, é sabedoria infinita. À medida que nós vamos, aos poucos, compreendendo o que é Deus, a gente passa a ter a certeza por que Jesus, o primeiro mandamento, nos recomenda amar a Deus sobre todas as coisas. Quando tivermos a certeza de que Deus é a inteligência suprema do universo, como responde a doutrina espírita, Criador de tudo, que Deus é todo amor, todas as suas leis eternas é para nos conduzir para a felicidade suprema, ao nível de Jesus, de espíritos de muita luz. Só que a caminhada é de cada um. E também compreender que a justiça de Deus é sábia, perfeita, que não erra. Não erra. Jesus fala lá que enquanto não pagar o último ceitil, estaremos tendo que correr atrás do prejuízo que causamos, né? Então, esses atributos divinos têm que estar sólidos em nós, no nosso conhecimento, para que a gente não vacile na nossa fé das horas das graves provações que nos envolvem, né? Então, Deus nos criou eterno para a felicidade. Só que, lembrando uma vez mais, que essa felicidade tem que ser merecida. Ela tem que ser conquistada por cada um de nós. E vamos agora, com esse manancial de reflexões, de entendimento, vamos pensar na nossa fé. Como é que será a nossa fé? Fé nesse Deus, que sabemos que é todo favorável em nosso favor. Fé em Jesus, sabendo que foi enviado pelo Pai para nos ensinar o caminho das vitórias felizes, né? Tem que ser uma fé certeza. Emmanuel define a fé como a divina claridade da certeza. É como Emmanuel define a fé. Então temos que desenvolver a paciência, a resignação, independente do grau de sofrimento. Eu costumo abordar a questão do Piratingue, Pira, que é uma cidadezinha de ancenianos, de leprosos, que ainda existe aqui em Itu, pertinho da Castelo Branco, e que nós frequentamos por vários anos, junto com o Sr. Araújo, Circe Santiago, Dona Maura, Odete, íamos todo mês fazer uma tarefa na emissora, tarefa espírita na emissora,
e íamos junto com a caravana, que ia muitos ônibus de espíritas, aplicando passe nos hospitais, são muitos hospitais. E ali, o que a gente aprende? O que aprendemos lá? Muita coisa, porque a gente vai fazendo amizade com os anos, a gente tem todo mês, vai fazendo amizade com aqueles enfermos, muitos extremamente sofridos, que até o odor, o cheiro, realmente incomoda, mas felizes, sorrindo, trazendo ensinamentos, palavras que a gente às vezes nem conhecia, uma grandeza. Outros que estão quase curados, blasfemando contra o hospital, contra médicos, contra enfermeiros, contra alimentação, contra tudo. Está na contramão. Mas a gente viu muitos casos assim lá também. Então, esses irmãos estão no caminho do mal sofrer. Aqueles que, apesar de todo aquele sofrimento, porque a hanseníase, não sei quem conhece a respeito ou não, ela não mata, ela vai mutilando. Você perde uma orelha, perde o nariz, perde falanges, dedão do pé, vai perdendo. Até que um dia chega a morte, às vezes até por outras causas. Quando visitávamos lá, e algum daqueles conhecidos, a gente ficava conversando e aplicando passe, falava, amanhã eu tenho que ir para Sorocaba, não, a ambulância vai me levar. Você já sabia que ele ia voltar sem alguma parte do corpo. Isso era taxativo, porque vai deteriorando, chega um ponto que tem que amputar aquela parte, né? Então, vamos nós estarmos nos preparando para o bem sofrer. Então, se eu estou com uma doença grave, até achando que é terminal, seja um câncer, seja lá o que for, que eu não perca a fé, que eu consiga força, respaldo da espiritualidade para suportar aquela dor. Se é uma injustiça que estamos sofrendo, mesma coisa, vibremos com fé, com amor por aqueles que estão sendo nos injustiçando. E assim, toda a aflição, nos problemas financeiros, seja pelo motivo que for, vamos procurar caminho, vamos nos escudar na prece, pedir ao nosso mentor que nos ajude, para que a gente ache um meio honesto de estar sobrevivendo, ainda que na pobreza, né? Porque a pobreza, de certa forma, é melhor do que a riqueza. Os ricos têm a aprovação muito mais difícil do que os pobres, né? Então, definindo, mal sofrer, quando estamos passando por alguma grande aflição e nos revoltamos, blasfemamos, desistimos de nossas preces. Às vezes eu, espírita, desisto da doutrina espírita, porque achava que a espírita não ia mais passar por essas agruras, esses sofrimentos, e não é assim, depende de cada caso, né? Conheci grandes espíritas de um trabalho fantástico e passaram, às vezes, anos de muito sofrimento, mas, graças a Deus, com resignação e com fé. Esses vão colher os frutos, porque resgataram os erros do passado. E aqueles de nós que nos revoltarmos, que vacilarmos na nossa fé, é o mal sofrer. Estamos sofrendo, vamos provavelmente ter que repetir no futuro todas essas lições amargas, porque não soubemos entender o ensino de Jesus, o ensino da doutrina espírita. E eu vou pedir permissão para ler apenas o último parágrafo do item 18 do Evangelho segundo o Espírito. Ele é longo, mas eu vou ler só um pedacinho. Vou ler só 5 páginas. Então aqui, olha, capítulo 5, o tema é bem sofrer e mal sofrer, e são as instruções dos espíritos que trabalharam na codificação. É o espírito de muita luz que trabalharam junto a Jesus e através de grandes médios trouxeram esclarecimentos fantásticos. E eu vou pensar então do item 18 apenas o último parágrafo, o último trechinho. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido.
Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, olha, aqueles de nós que conseguimos ser bastante fortes para saber sofrer, sermos tão beneficiados no nosso retorno para a vida espiritual, recebidos por tantos braços amorosos, enfim, tem tantos exemplos na literatura espírita, de coisas assim maravilhosas e que nós podemos conquistar. Vai depender de mim, de cada um de nós. E para concluir, nosso tempo também está concluído, vou pedir permissão para ler agora na íntegra uma mensagem que é trazida por Emmanuel, intitulada Vencerás. Não desanimes, persiste mais um tanto, não cultive pessimismo, esquece as sugestões do medo destrutivo, segue adiante, mesmo varando a sombra dos próprios erros, avança, ainda que seja por entre lágrimas, trabalha constantemente, edifica sempre, não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressione a dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realização sem esforço. Silêncio para a injúria. Ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menosprezes o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura rumo certo. Não contes vantagens, nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provocações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus. Persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando, serve sem apego, e assim vencerás. Palavras com a luz de Emmanuel. Então, que Jesus nos abençoe, possamos aprender a bem sofrer, já que o sofrimento para nós é uma necessidade. Então, fica a reflexão da noite. Uma boa noite para todos, que a paz nos envolva. Vamos fazer então a nossa prece. Mestre Jesus, amigos espirituais, nós agradecemos a sua presença hoje aqui conosco e pedimos, Senhor, que nos ajude, nos inspire a sermos pessoas melhores, com melhores pensamentos, palavras e ações. Nós pedimos, Senhor, pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, vizinhos, colegas de trabalho, pelos trabalhadores e frequentadores do nosso núcleo Irmã Mileide. E pedimos, Senhor, que a espiritualidade superior possa inspirar a mente dos governantes do mundo para que estes possam tomar
as melhores decisões a favor do povo da terra. Que assim seja, graças a Deus.